Olá a todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de vez em quando, quando a gente tem alguma coisa interessante para poder fazer um especialzinho para vocês. Então, eu vou tentar nesse Fala Rovai analisar a pesquisa da XP e, ao mesmo tempo, falar do terceiro ano de mandato do governo Bolsonaro e a encruzilhada em que ele se meteu. Uma encruzilhada onde ele tem que optar entre a dimensão do líder populista, popular, que atende aos anseios e aos institutos, à voz do povo e à voz das pesquisas, e o gerente, o cara que tem que fazer o gerenciamento de um modelo neoliberal para o qual ele foi eleito, a despeito de ser um líder de extrema-direita com muita força nos setores militares. Ele fez um discurso radicalmente neoliberal, colocando o Paulo Guedes como seu posto Ipiranga, e precisa pagar agora o preço do que fez. E até agora ele não entregou nada muito significativo nesse sentido. E a capa de Veja dessa semana é a maior indicação de que o mercado está com o Bolsonaro por aqui. A capa de Veja dá uma segunda chance, né? A voz do mercado dá uma segunda chance ao Bolsonaro e fala em agenda liberal, com reforma administrativa, pacto federativo, PEC emergencial, reforma tributária e privatizações. Bom, mas vamos começar pela pesquisa da XP feita divulgada ontem, onde o Bolsonaro aparece com 42% de ruim e péssimo e 30% de ótimo e bom, sendo que ele tinha 40 de ruim e péssimo no mês passado e 32 de ótimo e bom. Ou seja, ele tinha um negativo de 8% no mês passado e esse negativo foi para 12%. Negativo aqui é o quê? A diferença entre ótimo e bom e ruim e péssimo, que era de 8, né, de 40 a 32, aumenta para 12. Ou seja, ele está se abrindo aí a boca do jacaré. O Bolsonaro, que por um bom tempo no ano passado, com o advento do auxílio emergencial, os R$ 1.200 na ponta para 25% das famílias que recebiam, mais R$ 600 para 75% das famílias que recebiam, trouxe um alívio econômico, principalmente nos setores populares, e isso lhe garantiu uma popularidade mais alta do que a reprovação. E agora o jacaré abriu a boca e a gente já tem 12 pontos de negativo. O que explica isso na pesquisa? É que, principalmente nos setores populares, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, e no Norte e no Nordeste, a aprovação dele diminuiu. O ruim e péssimo entre os que ganham 2 salários mínimos aumentou de 39% para 45%. É ali, na base popular, então, do Bolsonaro, que ele está esfarelando. E o movimento também ocorreu semelhante assim no Nordeste e no Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste. Bom, um dado que eu acho importante destacar é que a popularidade dele, ele perde popularidade ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas que querem se vacinar. Esse número, que era de 69% em janeiro, passou a 77% em fevereiro. Várias vezes eu disse aqui, na hora que a vacina chegar, isso muda. Né? Falava para a Adri, olha, não vai, quando chegar a vacina, o cara vai olhar para o lado e falar, eu vou ficar sem. Não, ele ficou no discurso enquanto não tinha, para garantir, inclusive, para ser solidário ao discurso do seu grande líder, né, que é o Bolsonaro. Bom, tem um outro dado importante aí da pesquisa, que é a simulação de eleição presidencial. E o Bolsonaro tem 21% de intenções de votos na pesquisa espontânea. É um quinto do país ainda fala Bolsonaro, na hora que você fala presidente, eles falam Bolsonaro. É um índice muito alto, tão alto que, para vocês terem uma ideia, o segundo colocado é o Lula, com 5% na pesquisa espontânea. Então, ele não é ainda um candidato desprezível, mas eu vou entrar mais nisso daqui a pouco. A pesquisa simula, então, o primeiro turno, ele sai de 21
e vai para 28 quando entra no simulado. O crescimento dele não é tão largo. Veja, um candidato que teve 46% na eleição passada no primeiro turno tem numa estimulada hoje 28. Ele perdeu musculatura. Haddad 12, Moro 11, Ciro 7, Huck 6, Boulos e Dória teriam 5 nesse cenário com Haddad, não com Lula, que me parece o mais provável, né? Mas, obviamente, é o mais injusto também. O Lula teria que ter dado a suspeição do Moro, teria que reabilitar os seus direitos políticos. Mas o grande acordo, né, com o Supremo e com tudo, parece que não vai caminhar por aí. No segundo turno, o único candidato que derrota o Bolsonaro é o Moro. Ele derrota com 36 a 32, os outros perdem, sendo que o Haddad perde de 41 a 36, meio que na margem de erro. Já foi maior isso tudo. Enfim, esse é o cenário do Bolsonaro no começo do mês de fevereiro. Essa é a cena que ele está jogando. Na política, a gente costuma dizer, os mandatos são feitos, os 4 anos têm divisões claras, e o terceiro ano é o ano da entrega, que começa a entrega, a colheita daquilo que se plantou no primeiro e no segundo ano. É agora que ele vai ter que, ele pode até ter tido dificuldades de gerenciamento no primeiro para acertar a máquina, no segundo para encaixar os projetos, mas no terceiro ele tem que começar a colher para no quarto a popularidade dele crescer. E aí que a gente entra na encruzilhada bolsonarista. O Bolsonaro até agora plantou muito pouco para colher, então eles estão apostando tudo e entra a agenda neoliberal promovida pela Veja, na capa desta semana, estão apostando tudo agora com a mudança da presidência da Câmara, com Arthur Lira lá, do centrão mais pragmático, para poder encaixar todas essas reformas que o mercado gostaria de ter feito já. Acontece que o César Maia, o Rodrigo Maia, nunca foi empecilho para isso. O Rodrigo Maia é um neoliberal convicto, muito mais do que o próprio Arthur Lira. O Arthur Lira é um convicto centrãozense, é um pragmático das negociatas. O Rodrigo não, ele é um cara é um artífice da agenda neoliberal na Câmara. E com ele não foi possível pelas dificuldades que ele tinha com o Guedes e com o Bolsonaro. O mercado está apostando que então vai ter que empurrar tudo para agora. E o Arthur Lira já deu soltou uma mensagem dizendo: olha, eu vou agora fazer a autonomia do Banco Central, deve estar pautando isso hoje ou amanhã. Então a gente tem que ficar atento, porque eles vão tentar fazer com que o Centrão seja a força motriz dessas transformações para imprimir uma agenda neoliberal rápida, que implica, entre outras coisas, em muitas privatizações, como anuncia a Veja, mas que implica na privatização aos poucos da Petrobras. E hoje o Artucho escreveu um belo artigo no 247, onde ele mostra que a privatização está acontecendo, estão vendendo uma plataforma de petróleo bastante importante, com um desconto absurdo para os árabes, e, ao mesmo tempo, está se fazendo a política econômica do reajuste da gasolina, do óleo e do gás, que interessa ao mercado e aos acionistas da Petrobras que compraram ações aqui de fora. Eles estão ganhando muito, enquanto isso os caminhoneiros estão pagando os preços, a dona de casa, as pessoas que fazem que andam de carro, estão pagando o preço do aumento de tudo que diz respeito aos produtos da Petrobras. Que as pessoas não estão ligando isso com o golpe da Dilma, que foi que promoveu isso. Acontece que o Bolsonaro, se mantiver essa política, passa a ter um problema com sua base popular, porque ninguém quer pagar a gasolina a R$ 6, o gás a 120, e isso vai lhe desidratar do ponto de vista eleitoral. Então, conciliar a agenda neoliberal com a agenda popular é algo muito difícil e que, em pouquíssimas vezes na história do Brasil, se conseguiu. Uma delas foi no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, por conta da agenda de privatizações ter sido tão maiúscula que se conseguiu fazer caixa, segurar naquele momento a inflação, o dólar baixo, e isso promoveu uma melhoria da renda para a classe média e uma parte dos setores populares. Mas depois aquilo não ficou em pé, porque não era algo que podia se
se realizar a longo prazo, e o Fernando Henrique fez um segundo mandato desastroso. Então, essa fórmula o Bolsonaro não tem, e ele não tem esse apoio na sociedade dentre o que o Fernando Henrique tinha na época, quando eu digo na sociedade mais ilustrada. Então, ele está entrando no terceiro mandato no momento que as pesquisas mostram que não é tão boa, e ao mesmo tempo, tem dificuldades imensas para avançar em relação às contradições do que é fazer um mandato popular e neoliberal ao mesmo tempo. Me parece que esse é o grande desafio do terceiro ano do governo Bolsonaro. Mas as oposições não podem deixar passar, por exemplo, algo tão importante como a autonomia do Banco Central, agora, nesse momento, sem fazer barulho, porque se continuar privatizando o espaço da Petrobras, caminhoneiro sem ter apoio da oposição, o Banco Central ganha sua autonomia e a oposição não faz nada, isso facilita por demais as coisas para o atual presidente da República, ou despresidente, como alguns têm dito. Era isso que eu tinha para dizer, uma análise um pouco mais rápida. Graças a todos, beijos e beijas. Até um próximo Fala Rovai.